É Atos capítulo 20, se vocês quiserem anotar em cima aí, acho que seria bom depois reler esses textos. Paulo dando conselho aos presbíteros, né, de Éfeso. Ele mandou chamar a turma lá em Mileto, e ele, deixa eu achar aqui o versículo, o versículo 28 é uma recomendação bem específica que Paulo dá àqueles irmãos. Atos 20 e 28, ele diz assim, depois dele explicar para os irmãos que eles iam ter lutas por fora, por dentro, né? Começa do verso 17, se você quiser ler todo o conselho, é do verso 17 até o verso 35, o apóstolo Paulo está aconselhando os irmãos. Mas dentro desse assunto que nós vamos estudar, o versículo 28 é importante, ele diz assim, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. O conselho que Paulo deu foi justamente isso, que os presbíteros primeiro cuidassem de si mesmo, da sua vida com Deus e consequentemente do rebanho. E a gente às vezes inverte as coisas, a gente quer cuidar tanto do rebanho e a gente só pode, na realidade, dar aquilo que temos, né? E um outro texto, deixa eu lembrar o outro texto que Paulo fala sobre isso, é Timóteo. Em Timóteo, Paulo também fala, dando conselho a Timóteo, ele fala a mesma coisa. Ele fala para Timóteo cuidar dele mesmo, né? Se alguém achou aí o conselho de Paulo a Timóteo, pode adiantar para nós. Paulo fala a mesma coisa. Tem cuidado. No 4:12. No primeiro versículo, capítulo, né? Não sei se 1 Timóteo 2, que ele fala a respeito Eu acho que esse é da imposição de mãos que foi feita. Timóteo, 1 Timóteo 4:12, isso que o Dito falou. 1 Timóteo 4:12. Vamos ver aqui. 1 Timóteo 4:12 diz assim. Até o 16. Ordene-se nessas coisas, né? Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, na pureza. Olha o 16, Paulo. No versículo 16 ele diz assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então ele está dizendo, você quer salvar os teus ouvintes? Primeiro você tem que ser modelo, você tem que ter uma vida com Deus, né? É 1 Timóteo 4, de 12 a 16. E ele também várias vezes, Paulo, a Timóteo, ele começa lhe dizendo tu porém. Tu porém. Tu porém. Várias vezes ele enfatiza tu porém. Então é interessante essa pesquisa que fizeram aqui, as características comuns dos pastores eficazes. Quer dizer, se a gente pegar os homens que Deus deu a graça deles marcarem a geração deles, se você pegar em todas as épocas, você vai ver que você descobre alguns princípios comuns em todos esses homens. E eles fizeram uma estatística aqui. Eles pediram para os alunos, né, da Universidade de Fuller, eles estudaram a vida de 900 pastores do passado e do presente, que realmente são pessoas que marcaram a geração. E eles, nessas pesquisas, eles fizeram uma seleção de princípios que era comum a todos eles, que todos eles geralmente falavam. E se você quiser ler um livro muito bom sobre esse assunto,
leia um livro que chama Amado Timóteo, não é isso? Amado Timóteo. É interessante, é mais ou menos desse tipo aqui. A Fiel publicou esse livro, eles pegaram vários pastores e homens que Deus tem usando no presente século e pediram para eles escrever carta como se fosse para um jovem que estava começando o ministério. E por isso chama Amado Timóteo, porque eles escreveram assim, como se fosse Paulo, e eles dando conselhos para esse que está começando. Então tem acho que umas 10 cartas ali de vários irmãos, e é interessante que você lê aquelas cartas, você percebe que tem princípios que é comum a todos. Alguns, às vezes, faz referência a algumas coisas mais secundárias, mas você lendo aquele livro, você pode delinear, igual está aqui, princípios que todos eles aconselharam. Né? E é interessante que todos aconselham isso, o cuidado da sua vida pessoal com Deus, porque o ministério... aqui em Tessalonicenses, né? Tessalonicenses, Colossenses. No fim de Colossenses, na saudação, né? Quase que no final, Paulo dá um conselho também, dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor para cumprires. Então você vê que o ministério, se a gente não tomar cuidado, ele vira um bezerro de ouro na vida da gente. Você começa a pôr Deus de um meio, o ministério de um fim. Você começa a jejuar, orar para ter o grande ministério, para Deus dar poder, para Deus abençoar teu ministério, para a igreja crescer, e você começa a inverter as coisas. Facilmente, todo mundo inverte. E a gente vê a história de muitos irmãos que começaram bem e terminaram mal. Porque eles desviaram aí nessa bifurcação, eles pegaram o caminho errado, né? Eles começaram a virar um gerente de uma empresa, trabalhar com marketing na igreja e perderam o relacionamento com Deus, né? Perderam o relacionamento com Deus. E isso aqui vai falar disso. O primeiro ponto que ele coloca aqui, ó, que todos esses homens, eles reconhecem que a autoridade espiritual é a base principal do ministério. E ele vai dar 3 pontos que ajudam a entender isso. Então ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que o verdadeiro ministério, ele tem que ter o testemunho do Espírito. Ele tem que ter o testemunho do Espírito Santo na vida dele. Não é um irmão que me apresenta, né? Eu não preciso ter o testemunho de uma denominação, não faz mal se eu estou lá dentro, não tem nada de errado, mas não é a denominação que vai me dar autoridade espiritual, não é o elogio de algumas pessoas, né? Às vezes tem pessoas que falam assim, rapaz, o fulano acabou com o meu ministério, o ministério quem dá é Deus, e ninguém tira. Quem dá e sustenta é Deus. Quem dá e sustenta é Deus. Ninguém tira. Quem tem um ministério dado por Deus, a denominação pode mandar ele embora, que daqui a pouco tem um grupo reunindo ao redor dele, quer ouvi-lo, ele tem o que dar, ele tem o que dar. Então esse é um princípio importante, porque às vezes muitas pessoas ficam acusando denominação, não me apoiaram, por isso que eu estou assim. Na verdade não é nada disso. O ministério é a nossa vida com Deus. Eduardo, mas você falou o testemunho do Espírito, mas tem a ver com essa primeira? Eles reconhecem que a autoridade espiritual... Isso, autoridade, a verdadeira autoridade. Você precisa ter autoridade espiritual, e a autoridade espiritual tua é o teu relacionamento com Deus. Alemã do relacionamento com Deus. Isso, o Espírito Santo que determina a sua autoridade espiritual. É o seu relacionamento com Deus, a sua transformação nesse relacionamento, que vai te dando essa autoridade espiritual. Porque, por exemplo, as instituições chegam a um ponto de que a autoridade está relacionada a cargo e não a vida da pessoa com Deus, né? Por exemplo, a Igreja Católica chegou num ponto que tem que pôr aqueles aparatos todos para ter autoridade, né? Porque se não tiver aquele negócio todo, é igual no mundo secular. Você vê um cara fardado, você respeita. Se ele não tiver de farda, ele é um cidadão comum. Não é pelo que ele é
pelo que ele veste, né? E a religião corre muito esse risco de partir para isso. E, Paulo, mas a autoridade espiritual aqui no caos não é aquela capacidade, né? Eu sei que é fruto da intimidade com Deus, mas não é aquela capacidade de você confrontar o pecador e ele entender que aquela é a confrontação de Deus, porque você tem autoridade espiritual, que nem o Natan. O Natan chegou para Davi e falou: você pecou. E aí o Davi poderia matá-lo, poderia prendê-lo, que nem o Jeremias, jogava no buraco, mas ele tinha autoridade espiritual. Eu sei que a autoridade espiritual emana da nossa caminhada, da nossa intimidade, da nossa relação com Deus. Mas a autoridade espiritual não é aquela, entendeu? Aquela postura, não de status, de poder, mas aquela postura de que você está, né, desenvolvendo um ministério e ele vai te dar essa capacidade de você confrontar o pecador e ele falar que isso não é coisa tua, pessoal, mas é coisa de Deus mesmo. Entendeu? Às vezes você tem autoridade espiritual e vai para a fogueira. Não, então, mas você tem autoridade. Você vai ser preso, você vai ser martirizado. Né? A autoridade não está relacionada a sucesso. Está relacionada, por exemplo, até mesmo a perseguição é uma prova de que eles entenderam, vamos dizer, há uma reação do pecador contra a presença de Deus. Assim como eles têm agido contra Jesus. Jesus é o símbolo maior de autoridade espiritual, terminou numa cruz, não terminou no trono, por causa disso, né? Vários profetas também. A maioria. Então a autoridade para mim está ligada a esse impacto que quando você fala, quando você ensina, a sua maneira de viver, as pessoas sentem a autoridade de Deus na sua vida. Agora isso muitas vezes pode te levar para a fogueira, né? Pode te levar para perseguição, né? Então o primeiro ponto que eles põem aqui, o poder, isto é, o impacto de um ministério que transforma a vida, flui da autoridade espiritual. Então a verdade é essa, a transformação de vidas é obra do Espírito Santo. E se você não tiver o testemunho do Espírito Santo na sua vida, você pode formar prosélitos. Foi o que Jesus falou dos fariseus, né? Falou que eles percorriam o céu e a terra e formava prosélitos 2 vezes mais candidatos ao inferno que eles. Né? Eles tinham prosélitos, eles tinham pessoas que sabiam discutir, questionar, mas não tinham vida, não tinham esse relacionamento com Deus, não entenderam a graça de Deus. Né? E isso é um risco que a gente corre hoje, de estar formando prosélitos, pessoas que discutem, mas que a vida deles não te atrai, a maneira dele viver, o relacionamento dele, a ética dele, a vida em família dele, nada disso te atrai. Fala, o cara, a língua dele é um perigo, mas a vida dele é uma desgraça. Né? Então, e muitas vezes a liderança está em cima desse poder do título, né? Do título de pastor, de bispo, está mais nesse poder de manipulação e de domínio que ele exerce as pessoas do que a autoridade espiritual. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ele chega e fala, por que você está? Não, eu sou pastor, você tem que me respeitar. Fala, não, eu respeito não é que você é pastor, eu respeito porque eu reconheço uma maturidade, a vida de Deus em você. Esses dias eu tive uma conversa com um rapaz, ele está começando a caminhada missionária, está trabalhando com uma casa de recuperação. Né? E ele falou, a gente convidou ele para um congresso de missões e tal, e ele foi falar com o pastor dele, o pastor dele falou que não, ele ia vir. Né? Aí ele veio, compartilhou com a gente falou, respeitar, né? Não quisemos criar conflito, né? Nem confronto. Mas aí teve um dia que ele comentou com a gente que uma moça da igreja, ele estava oferecendo uma palestra na igreja de família, né, o tema de família, e uma moça chegou para o pastor e falou assim, pastor, nesse dia eu não vou poder vir, eu tenho um compromisso assim, assim, assado. Ele falou assim, não, você vai estar aqui, você tem que estar aqui. Né? E aí a moça foi, né, e perdeu o compromisso que ela tinha, né, que era importante. Né? Quer dizer, que autoridade é essa, né? Dominação. Não, você tem que estar aqui. Né? Você vai, não, você não vai na outra igreja, nem se for, não, você tem que estar aqui. É a dominação, né? Às vezes uma dominação é pior do que uma denominação. Porque geralmente, às vezes, esses grupos, comunidades, quando elas não saem com, vamos dizer assim, com uma doutrina correta, uma visão correta da graça, de um relacionamento com Deus, vira uma dominação que é pior do que uma denominação.
Porque na denominação daí existe uma hierarquia. Agora, numa comunidade local, se eles não estão vivendo uma realidade de Deus, vira uma dominação. Tem um que manda, desmanda e acabou. Paulo, olha o conselho de Pedro aos presbíteros. Diz: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores. Dominadores do rebanho. A primeira Pedro, né, 5, de 1 a 5, né? É muito bonito esse texto, viu? O conselho é tremendo. Não como dominadores do rebanho, mas que mais? Deus quer. Antes tornando-vos modelo. Tornando-vos modelo. Esse texto é terrível de... Isso aí é aquela história, eu não quero para mim, eu não quero para mim, eu quero... 5:1, né? capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Capítulo 5. Versículo 1 ao 4. Que, às vezes, Paulo, a gente ouve algumas coisas lá de cima do púlpito lá, que aí você fica questionando, mas será que se estivesse nessa posição que estaria exigindo isso? Ele queria, que às vezes tem isso, às vezes é umas... Eu conheço Você fala, se não tivesse nessa posição, eu queria saber se... Eu conheço... Estaria obedecendo a própria ordem. Fala em ganância também, né? Eu conheço denominações, igrejas, que o camarada, para viajar, tem que pedir licença do pastor. Para casar, o pastor tem que Se comeu frango esse dia ou não. falar que pode ou que não pode. Vira uma dominação. As pessoas não aprendem a ser guiadas pelo Espírito Santo, não amadurecem, né? E aquilo ali vira um... Tem um rapaz que eu encontrei, que fazia algum tempo que eu não encontrava aí, perguntei, e aí, quando você casou e tal? Rapaz, casei, mas aí, lá na sua igreja, falou, rapaz, não, sabe por quê? Porque a gente queria fazer o casamento no salão, queria fazer a celebração lá, junto do pastor Bruno, que o casamento tinha que ser lá dentro da igreja, lá com cerimônia e tal, e minha esposa, minha noiva queria fazer o casamento tudo junto e tal, acabou que a gente... Fazer outro lugar. É o perigo da O pastor não quis dar a bênção lá no salão, lá, tinha que ser no templo. A bênção estava ali. A bênção era de Deus. O Shekinah de Deus estava aí. lugar santo. Que o poder, o impacto do ministério que transforma a vida flui da autoridade espiritual. A autoridade espiritual é resultado de uma intimidade com Jesus. Esse ponto aqui é crucial. Jamais você vai ter a verdadeira autoridade vinda do céu se você não tem uma vida de intimidade, de comunhão, de andar na luz, de praticar a verdade com Deus. Você pode ter autoridade da denominação, do esquema que você criou, mas se você não anda em intimidade com Deus, você não tem autoridade verdadeira de Deus. Esse ponto é muito importante. A autoridade espiritual é resultado da intimidade com Jesus. E agora ele vai explicar como... Você pode ver que é uma sequência. Primeiro ele fala que o poder, o impacto de um ministério que transforma a vida flui de autoridade espiritual. Agora ele já deu o segundo passo. A autoridade espiritual é resultado da intimidade com Jesus. Agora ele vai falar o que é essa intimidade. A intimidade se nutre através da pureza pessoal, adoração, palavra de Deus e oração. Não tem outro jeito de eu ter intimidade com Jesus se não for através de praticar a verdade. A pureza pessoal aqui fala de eu andar na luz com Deus, praticar a verdade. E as pessoas observam isso, né, Paulo? Oi? Eu acho que para as pessoas, como elas conhecem uma pessoa... Ele é um homem de Deus. Eles pegam muito nessa parte aqui da pureza pessoal dessa pessoa, né? Pessoal, não tem nada contra esse homem é um homem de Deus. Né? É o testemunho que eu vejo das pessoas de fora quando reconhecem um homem de Deus. Está muito ligado à pureza pessoal. Agora, o maior testemunho dessa pureza pessoal, quem pode dar é a família dele. E os outros de fora conhecem a gente pouco. Quem me conhece mesmo é a minha esposa e meus filhos. Eles me conhecem. Os outros conhecem, porque a tendência da gente é ser muito educado, muito espiritual na reunião da igreja, espiritual com os outros, mas como é que é dentro da nossa casa? Tanto é que o apóstolo Paulo, quando aconselhava a liderança na igreja, em Timóteo e Tito,
ele punha a condição básica, quem governa bem a sua casa. Estava ali a base familiar. Tem os filhos na disciplina de demonstração do Senhor, né? Então essa intimidade se nutre através de uma pureza pessoal. Adoração. E que mais? Uma vida de adoração, né? O que a gente já tem falado, o que é a verdadeira adoração? Adoração não é uma reunião que nós vamos lá adorar, né? Adoração o melhor texto que nos ajuda a entender o que é adoração é Romanos 12, 1 e 2, né? Romanos 12, 1 e 2, e rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. O que é culto? É quando eu entendo as misericórdias de Deus, a graça em Cristo, e isso me faz me consagrar, me entregar a Ele. Isso é culto. Culto era colocar uma coisa sobre o altar. No Velho Testamento, o culto eram os animais que eram sacrificados, eram colocados. Aqui Paulo está fazendo uma analogia, falando que agora não precisa ser um sacrifício morto, é um sacrifício vivo, né? Quer dizer, é quando eu entendo a misericórdia, o perdão, a cruz, e isso me leva a me apresentar com alegria, me oferecer a Deus. Eu sou dele. Então, isso é a base do culto. Agora, eu posso expressar isso cantando, louvando, adorando, reunindo com os irmãos. Agora, se eu ainda não entendi o que é culto, eu posso cantar, louvar, tocar instrumentos. Isso não tem nada a ver com culto. Culto não é uma coisa que eu faço. Culto é uma coisa que eu sou. Né? E eu expresso isso através de palavras. Mas se realmente eu não estou baseado no sacrifício de Cristo, entendendo isso, não tem culto. Não tem culto. Pode ter rituais, não é? Barulho. A intimidade se nutre através da pureza pessoal, adoração, palavra de Deus. Irmãos, para a maioria dos pastores, a Bíblia é um livro para arrumar sermão. E eles não têm prazer na palavra, estudar a palavra para eles. Entende? Pegar, por exemplo, uma carta de Efésios, de Romanos, e falar, não, eu vou estudar para mim, eu vou pegar um bom comentário, eu quero crescer, eu quero entender a misericórdia de Deus. Não, a Bíblia virou um livro de tirar sermão, né? A ferramenta de trabalho. Ferramenta de trabalho. Não é alguma coisa pessoal, não é alguma coisa de comunhão, de edificação. Então ele está dizendo aqui, e uma vida de oração. É isso que realmente vai nos dar a intimidade com Deus, vai nos dar essa maturidade. O segundo ponto aí, se alguém quiser comentar alguma coisa, viu? Fica à vontade. Eles mantêm uma postura de alunos durante toda a vida. Essa é uma característica de todos os homens que, vamos dizer assim, marcaram a sua geração, que cresceram na graça do conhecimento. São pessoas ensináveis. Hoje a coisa mais difícil, a natureza nossa não gosta de ser ensinada. Eu vejo lá nos meus netinhos, pequenininhos, às vezes a minha esposa vai falar alguma coisa, ele fala, vó, não me ensine, eu sei. Isso aí está dentro de nós. Sério. Nós não queremos ser ensinados, né? E a característica de um homem que foi trabalhado por Deus, que está sendo trabalhado por Deus, ele é uma pessoa ensinável. Há um ditado muito comum, mas que realmente expressa isso. Diz que o pastor atravessa um continente para pregar, mas não atravessa a rua para ouvir, né? Tem muita dificuldade de ouvir. Ouvir outro irmão, participar de outros cursos, crescer, não, ele só acha que ele virou uma fonte, ele vai só jorrar, ele não precisa receber mais nada, não é? Então a característica desses homens é que eles mantêm uma postura de alunos, aprender, porque as coisas de Deus são dinâmicas. Por exemplo, justificação pela fé, faz 40 anos que eu estudo isso, mas cada vez que eu leio a Bíblia ou que eu pego um bom livro, essa verdade é uma verdade que ela é uma verdade crescente,
Isso não vai. Cada dia você vai entendendo mais, você vai lendo as cartas, daqui fala, nossa, agora eu entendi por que Pedro falou isso. Olha aqui, olha ali, né? Então nós somos alunos a vida toda. Ninguém chegou lá. O apóstolo Paulo, no capítulo 13 de Filipenses, ele fala isso, ele fala, não julgo ter alcançado. Mas uma coisa faço, né? Deixando as coisas passadas, fico, prossigo para o alto. E quando uma pessoa para de receber, ele estagnou. É uma represa que parou de entrar água, né? Ela acaba se poluindo. É o entrar e o sair que renova uma represa. Né? Tem que estar entrando água, saindo água, renovando o oxigênio ali, senão mata até os peixes, fica tudo contaminado. Né? Então ele põe aqui algumas características disso. Primeiro, nunca param de estudar. Nunca param de estudar. Eles têm uma disciplina de estudo diário ou semanal, se não for possível diário, pelo menos não. Toda terça, quinta eu vou estudar a palavra de Deus. Eu estou estudando Levítico, eu estou estudando Deuteronômio, eu estou estudando Romano, mas eu vou estudar para mim. Vou estudar para mim. E eu já desafiei vocês, peguem o livro de Romanos. Por que Romanos? Porque todos os homens que você lê, eles falam da importância do livro de Romanos como sendo um livro que abre a Bíblia toda para você. Você pega o livro de Romanos, pega um livro, por exemplo, do John Stott de Romanos e fala, durante um ano e meio, 2 anos, não sei, eu vou estudar Romanos, para mim. Pega um caderno e faça um resumo, vai lendo na Bíblia, leia as notas, se for o caso de rodapé da Bíblia de Genebra, pega o livro do Stott, resume para você, capítulo por capítulo. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. A Bíblia vai abrir de uma maneira, e a comunhão com Deus, e entender a misericórdia, a graça, é através da palavra, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Eles leem livros que aumentam o conhecimento e ampliam os horizontes. Irmãos, eu conheci pessoas que diziam assim para mim, às vezes você pergunta para ele, você está lendo um bom livro? Ele fala, estou, qual? A Bíblia. Eu acho que ele é super espiritual de falar isso, né? Não é nada. Como quem diz, eu não preciso de ninguém, só eu e a Bíblia resolve. Né? Ora, a Bíblia realmente é importante que cada um tenha uma vida diária com a palavra de Deus, mas a própria Bíblia diz, né, lá em Efésios 4, que Deus chama apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Olha, se fosse só eu e a Bíblia, não precisava ter apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eu mesmo me edificaria sozinho. Né? Mas a verdade é que Deus levanta homens, né, que para isso, por exemplo, o apóstolo Paulo recebeu diretamente de Deus, foi o único que pode falar isso. O evangelho que eu prego eu não recebi de homem nenhum, o único. O resto tudo, eu, por exemplo, o evangelho que eu prego eu estou em cima do ombro, nem sei de quantos homens que me ajudaram, uns pessoalmente, outros por literatura, né? Homens que me ajudaram a entender texto da Bíblia, a amar a Bíblia. Quantos homens? Se eu fosse citar, eu poderia até citar alguns que marcaram a minha vida, né? Vocês sabem, Roy Heston foi um deles, foi um dos primeiros que marcou a minha vida demais. Eu tinha 18 anos quando eu vi pessoalmente a ele, e leio o livro dele até hoje, né? A Senda do Calvário, Queremos Ver Jesus, Encheios Agora, né? Teve o sogro do Augusto Nicodemos, foi outro homem que marcou a minha vida. Eu convivi com ele muitos anos, um holandês, Francisco Leonardo Tjokowicz. Ele hoje não está mais no Brasil, um homem de Deus. Nas maiores crises da minha vida existencial, ministerial, Deus pôs aquele homem perto de mim para me ajudar, né? Então por exemplo, eu quando subo ao púlpito, eu não subo com uma originalidade. O grande perigo do pregador é ele querer ser original, ele querer ter uma revelação que ninguém nunca teve, né? E ele acaba entrando por cada labirinto. Então eu quando subo, porque Deus está escrevendo a história da igreja, ela não começou na Reforma. Nós, os protestantes, achamos que a história da igreja começou da Reforma para cá. Nós jogamos 16 séculos de história fora, né? A história da igreja começou lá em Atos.
Então, se você começa a ler esses homens, os pais da igreja, você vai lendo Agostinho, você vai lendo todos os homens que marcaram a sua época, até depois do período negro da igreja, a reforma, você vai vendo esses homens, aquilo que você vai pregar, que você vai ensinar, você está falando em cima de uma revelação de Deus. Você